Você já esteve dentro de uma obra e ficou se perguntando como é que se prepara uma parede para receber uma pintura? Você já teve alguma dificuldade para saber que tipo de material comprar, qual o material correto a ser comprado para você fazer essa pintura? Se você já teve essas dúvidas, fique aqui com a gente que hoje você vai conhecer todos esses métodos para estar preparando sua parede para receber uma pintura. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar como se preparar uma parede para receber uma pintura. E quando você tem uma parede, uma construção nova, que você já está em fase de acabamento, que vai fazer o início dessa pintura, quais são as etapas que você tem que seguir, né? Então vamos começar. Quando você tem o reboco cru, que foi recém-feito de uma construção, a primeira coisa que você tem que passar em uma parede é o selador acrílico. O que é esse material? Ele é basicamente uma preparação que é passada por cima desse reboco, e essa preparação vai fazer com que os próximos elementos que você passa na parede, eles fiquem mais aderentes, ou seja, eles tenham mais firmeza nessa parede. Porque esse produto ele literalmente vai selar aquele reboco. Então, ou seja, ele não vai deixar aquele reboco com aquelas pedrinhas que vão soltando. Ele já vai dar uma primeira cor na parede, porque ele já é branco, e dependendo da cor que você for passar, você já pode inclusive tingir esse selador. Então ele é realmente uma preparação para ser passado nesse reboco, para você iniciar o processo da preparação ainda, ou seja, como se fosse uma pré-preparação esse selador, que ele vai deixar essa parede num ponto bem aderente para receber todos os outros materiais. E uma outra coisa também sobre esse selador é que ele ajuda bastante na impermeabilização, justamente por ele estar por cima desse reboco que foi feito por agora. Ele é um produto um pouco mais impermeável, então ele também vai dificultar um pouco a ação da água. Para estar estragando a pintura dessa parede com o tempo, ele vai dar uma boa firmeza nessa pintura que foi feita. E esse selador, ele vai ser usado principalmente em paredes externas, justamente por ele ter essa característica de uma leve impermeabilização, uma proteção a mais dessa parede. Para paredes internas não é obrigado ele ser usado, mas se você tem condições, é importante usar porque ele vai te dar essa proteção a mais. Então, após você dar essa mão de selador acrílico que foi passado nessas paredes cruas, após ele, a gente entra com a regularização mesmo, que é usada com massa. As massas, gente, elas têm dois tipos basicamente utilizados hoje, que é a massa PVA, ou massa corrida, como ela é conhecida, e a massa acrílica. A massa PVA, ela é uma massa à base de água, então ela é um pouco mais maleável, você tem uma trabalhabilidade melhor dela, e ela é muito boa para acabamentos finos. E essa massa corrida, por ela ser à base d'água, ela não pode ser passada em ambientes externos. Por quê? Porque ela não pode estar recebendo umidade todo o tempo. Então, se você tem uma parede externa que está recebendo ali sol e chuva, essa massa vai começar a se desprender da parede, porque ela vai começar a umedecer e vai soltar. Já a massa acrílica, ela tem uma composição muito mais forte. Então ela já tem uma aderência melhor na parede, ela já tem uma trabalhabilidade um pouco diferente por ela ser mais rígida, e ela já pode ser aplicada em áreas externas, justamente porque após sua secagem, ela resiste à ação do tempo. Então ela pode ser molhada, ela pode receber sol, chuva, que ela não vai ter nenhum estrago. Só que o método de trabalho com ela é um pouco diferente. Ela tem que ser passada com um pouco mais de calma, porque não pode ficar muitas rebarbas, justamente por ela ser muito rígida. Então ela vai acabar dando trabalho, após a passagem dessa massa, de fazer o lixamento. Então você vai ter um pouco de dificuldade, ela tem que ser passada com um pouco mais de atenção. E essas duas massas então, que elas servem para fazer essa regularização da parede, elas têm que ser passadas em no mínimo 2 camadas. Por quê? Porque a primeira camada você vai esconder principalmente aquelas profundidades um pouco maiores que essa parede tem. E a partir da segunda camada que você vai começar a ver aquele aspecto liso da parede. E aí, após essas 2 demãos, ou 3 caso necessário, é feito um lixamento total dessas paredes, ou teto, né? Essa massa também é utilizada muito em teto. E você faz o lixamento completo dessas paredes e teto, retira todas aquelas rebarbas, imperfeições que são deixadas da própria desempenadeira, que é como ela é aplicada. E após esse lixamento, é passada a primeira mão de tinta. Mas ainda não acabou esse processo de preparação, porque como você fez um lixamento e depois já passou a primeira mão, essa primeira mão serve para evidenciar qualquer defeito que tenha ficado nessa preparação. Então, ou seja, qualquer defeitinho que tenha ficado na parede ou no teto, algum detalhe que ficou faltando de passar massa ou então que ela ficou um pouco mais profunda, você consegue enxergá-lo melhor.
Então depois dessa primeira mão de tinta, é necessário você verificar toda essa parede e o teto e retocar os lugares onde for necessário essa massa. Não precisa passar na parede inteira de novo. Vai fazer só esses locais pontuais, passa a massa, faz o lixamento novamente e aí sim você pode dar continuidade nessa pintura. Em alguns casos, em preparações de paredes, antes de usar essa massa, você pode usar o gesso cola. O gesso cola, por que ele pode ser utilizado? Porque ele é um produto que seca mais rápido, mas ele tem uma resistência bem menor. Mas por ele ser também um pouco mais espesso, ele vai regularizar melhor essa parede, né, no primeiro momento. Então, ou seja, você pode economizar um pouco na massa. Mas isso, em contrapartida, requer uma segunda mão de obra, porque você precisa dar essa mão de gesso e após isso você precisa vir com a massa corrida novamente, que provavelmente você tem que passar ela em duas mãos também. Então ele vai dar uma aparência lisa inicialmente, mas de qualquer forma você tem que vir com a massa corrida porque a tinta ela não pode ser passada direto no gesso. Existem algumas tintas próprias para isso, mas você não tem uma grande variedade de cores. Geralmente são branca, bege, cores bem simples. Não tem cores nem preparadas, só prontas. Então, assim, ainda é necessário você fazer essa aplicação da massa corrida ou acrílica por cima dessa camada de gesso. Em paredes externas, geralmente são usadas pinturas rústicas, né? Texturas, grafiatos. E essas pinturas, justamente por elas não serem totalmente lisas, elas têm vários relevos, elevações e alguns detalhes, não é necessário fazer essa preparação com massa. Você pode apenas fazer a aplicação do selador e após a aplicação desse selador você vem diretamente com a aplicação da tinta, porque ela já é um pouco mais espessa e você não precisa necessariamente da parede estar 100% lisa para fazer a aplicação dela, porque a parede já vai ficar com um aspecto desnivelado, não desnivelado, mas ele vai ter aspecto rústico que você enxerga todas essas camadas da pintura, não necessitando que a parede seja lisa. E bom, feito isso, na hora da pintura, se você tiver com alguma dificuldade para escolher qual cor pintar, qual cor você colocar naquele ambiente, a Calícia tem o curso chamado Decoração, que nós temos esse curso aqui no canal e nele você consegue aprender a escolher essa paleta de cores, saber o que combina mais com os móveis existentes ou com tudo que você quiser colocar nesse seu ambiente. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, pode acessar esse curso que eu tenho certeza que você vai gostar. E nessa época de quarentena ainda estamos com cupom de desconto de 20%, então aproveita, vai lá, adquire seu curso, é só você escrever no cupom de desconto quarentena que você já vai receber esse desconto. Galera, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aqui a gente. Curta esse vídeo, compartilhe para quem você acha, compartilhe para as pessoas que gostam também desse assunto, que se interessam. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.